Foi o Jô Soares e o Porta. O que foi no Jô Soares? Você foi lá pra divulgar? Então, aí voltei do concurso público. Tá. E aí eu resolvi fazer uma... Eu não fazia humor. Não fazia humor, eu achava que o humor era só pra quem nascia com... Eu não achava que eu fazia... Que era uma coisa que... Eu achava que era dessas pessoas que sempre foram engraçadas. Se bem que eu sempre tive senso de humor, mas eu achava que pra fazer humor você tinha que ter uma técnica super apura, sei lá. Eu tinha essa trava. E aí eu resolvi fazer uma peça. Pela primeira vez eu resolvi fazer humor. Eu trabalhava com teatro musical, com drama, com teatro contemporâneo. E aí, eu era casada com o Marcos Veras. E a gente resolveu fazer uma peça juntos. E ele já, desde que ele começou a ser ator, ele já trabalha com humor. É. E aí, a gente resolveu fazer essa peça de drama, porque... De drama, ó. De humor. Porque um amigo nosso escreveu uma peça pra gente. E aí, era uma dramédia. Então, foi a primeira vez que eu resolvi... Não olhe pra baixo, você vai querer pular. Tá. Você vê que o título é... Caramba! Mas era... Então, era Era super engraçado. Eles pulavam, se matavam, a gente morria, etc. Então, era uma dramédia, era uma coisa mais... Os atores iam mudando. Que humor. E aí, a gente começou a fazer essa peça. Mas tem um livro que é assim, que as pessoas estão na virada do ano em cima de um prédio, se encontram... Foi depois, a peça é muito parecida com isso. Foi depois esse filme. A gente fez a peça antes. Eles pulam em Não, eles começam a conversar sobre a vida porque eles foram lá pra pular e tipo... Acho que pessoas que se encontraram que queriam se matar. Porque a história dessa peça era uma secretária e um office boy que estão, tipo, sobrecarregados e eles resolvem pular. Só que um atrapalha o outro, porque eles chegaram na mesma hora. Não e é aí, legal, como é que faz pra pular? Porque aí, se você pula primeiro, já puxou o foco de mim. Total. Entendeu? E aí, pula junto, poxa, eu não quero dividir esse protagonismo. Enfim, era esse caminho. Aí, a gente fez a peça, só que a gente fez a peça, era horário alternativo, não sei o quê. E a gente aí terminou a peça. Quando a gente saía da peça, ali, a gente fazia no Teatro Leblon. E todo mundo ia para um barzinho, que era o Diagonal, ali perto. E aí, nessa brincadeira, a gente encontrava Porchat, o Antônio Tabet, a galera sempre ia pra lá, assim. E aí a gente foi ficando mais próximo, Gregório, aí a gente começou a fazer jogatina um na casa do outro. E no meio disso já tava o Ian, que você quer saber como começou o Porta pra mim, né? Esse ambiente ali acontecendo, essas pessoas... que trabalhavam nessa cena aí de comédia. Tinha muita coisa do stand-up do Comédia em Pé. Quem produzia essa peça minha e do Marcos era a Lina Lira, que também produzia o Comédia em Pé. Então, era uma galera, né? Aí, a gente, paralelo a isso, estava começando um movimento do Antônio Tabet se juntar com o Ian, porque o Ian tinha um Anões em Chamas. Lembro bem. E aí... E o Antônio tinha o Kibe Louco. E aí eles estavam começando... Nessa época, quando eu comecei a chegar, foi quando eles estavam fazendo CSI Nova Iguaçu. Você lembra? E aí, do CSI Nova Iguaçu, foi quando eu conheci eles. E eles falaram, a gente tá querendo fazer um projeto, eu e o Ian... que vá nesse caminho do CSI Nova Iguaçu. Mas já tinha essa galera, já tinha a produtora do Ian, o Ian já era tipo parceiraço do Porchat, o Gregório era amigo, enfim, era ali da galera. O João Vicente tava nessa época? O João Vicente era amigo dos meninos, mas foi um pouco mais lá na frente que eu conheci, que o João chegou. Nesse movimento, o João não tava. Você entra, já começa no processo do Anões. Não tinha nem nome o negócio, era queremos fazer esse projeto, estamos juntando, estamos pensando com essa ideia. E aí, eles começaram a se organizar e me começaram a gravar algumas esquetes. E aí, falaram, pô, você topa fazer? A gente está pensando em chamar você, Clarice, a Letícia era ex-mulher do Ian, e ela já fazia o Anões. A Clarice estava com o Gregório, então... Era essa galera ali, e aí vamos junto. Porque essa coisa meio trupe, assim, sabe? Coletivo. E aí eles falaram, vamos gravar então. Eles foram assistir a peça, me conheceram como atriz. Você não falou como que você gostou de fazer comédia? Você falou... Então, pra mim, eu tava começando, mas eu achava... Ainda era novo pra mim, mas todo mundo sempre falou que eu tinha que fazer comédia. Mas eu tinha
trava. Entendi. E aí, fomos gravar. Esquete de humor. Esquete de humor. E eu gostava de todo mundo. A gente já se divertia fazendo as jogatinas. E aí eles me mandaram 2 textos pra começar, porque eles estavam começando. Aí, os 2 primeiros textos o primeiro negócio do Porta foi um programa. Era um programa completo. Um programa completo, exatamente. E eu fiz um comercial. Mas a gente já era uma trupe, entendeu? Sim. Porque tinha a abertura dos personagens. Tá. E aí, eu fiz um comercial que era Janaína usa cocaína. E era a Janaína, uma dona de casa, que acordava, fazia as coisas, mas ao longo do dia ela ia usando cocaína, mas ela subia no morro para comprar cocaína. Então, aí depois ela fazia de tudo. E era uma coisa que eu ia ficando barra pesada. No final, escorria um sangue no... Era uma coisa louca. Aí eu li esse primeiro... E eu ali, atriz de teatro. Já, sei lá, tinha 14, 15 anos de carreira. E fazia teatro. Esse aí. E aí, fiz o vídeo. E o outro que chegou era o Sobre a Mesa. Caramba. E assim, eu recebi... A gente começou a fazer isso... Os primeiros, então? Que eu gravei. A gente gravou isso antes de lançar, uns 8 meses antes, tá? Cara, como tá diferente. Isso é minha casa. Ele esteve aqui faz um mês, ele tá muito diferente. Ele tá mais jovem, né? Isso é minha casa. Ele tá mais jovem. Você vê como era um coletivo, isso era minha casa. Era onde eu morava. Cara. E aí, a gente... Uma câmera só? Você lembra? Era uma. E aí a gente... chuta pra caramba. Só que o lance é o seguinte, eles me mandaram esse texto... E eles tinham até falado que eles tinham mandado pra Clarice, mas a Clarice não tinha gostado, se eu topava. Eu li aquilo, eu falei, nossa, mas os meninos pegam pesado, né? Aí eu, atriz de teatro, pensei, mas é gravar lá com os meninos, tá tudo certo, grava, não tem problema. Gravei, mas gravei E não tinha ideia que... o pessoal... É na internet, um pessoal vai assistir... Não tinha nem noção. A internet naquela época não era nem asfaltada. É verdade. Sabe? Aí, gravei... O que eu quero, Maria Alberto. Gravei isso aí. E fui, falei transar. Fui resolver minha vida. Esqueci. Aí depois a gente foi gravando outras coisas. Aí a coisa foi tomando corpo. Os meninos foram organizando. Eles sempre falaram, vai ser legal, o Porta vai ser legal. Mas a gente não esperava que fosse ser o lance que foi. Mas eu tô vendo lá, você é mais bonita ao vivo mesmo. Olha aí. Olha aí. Sacanagem, né? Olha, quantos anos isso. Aí, o que acontece? Tá um bebê quantos ali, anos? Né? Que ano isso aí é tem 13, 14 anos. E parou bem no foder ali. Aí, o que acontece? 2012. Caramba. Aí deu uma febre, né? Aí todo mundo queria estar no Porta. 8 meses depois, quase um ano depois, lançaram o Porta. Que? Tudo isso? Vocês gravaram? Tanto que se você reparar, o vídeo, eu falo, o que eu quero, Mário Alberto. Quando você vai pro crédito, eu chamo ele de Carlos Alberto. Ou Carlos não sei o quê. Porque o crédito foi uma ideia que só entrou depois. Do pós. Então, eu lembro que o Ian foi gravar lá em casa de novo, sei lá, quantos meses depois, a gente nem lembrava qual era o nome, se era Mário Alberto, se era José Alberto. Aí gravou qualquer coisa, tanto que você vê que um é descompensado com o outro. Que maravilha. E aí, eu lembro que eu gravei isso daí, aí passou. E aí, estreou o Porta, teve lá o não sei o quê, e teve, sei lá, o primeiro mês, eu acho que só lançou na virada pro segundo. Quando eu abri pra ver esse vídeo, eu falei, ai meu Deus, acabei. O Porta tava indo tão bem, acabei com o Porta. Justo a minha esquete vai acabar com o Porta. Você achava isso? Achava porque... Isso chama maluquice da cabecinha, não chama, porque foi disruptivo. Foi muito disruptivo isso. Eu não lembro. Mas o Porta não era. Era tão diferente mesmo? Não era já assim o Porta? Esse foi... Não, nesse nível... Pé na porta mesmo? Porque, na verdade... Não primeiro... sei, eu não me lembro tanto assim. Não, eu me lembro sempre deles serem disruptivos. O Porta já veio com uma linguagem disruptiva, já era muito legal. Mas não é só isso. É uma esquete que você tem que pensar que a gente também viveu toda uma virada, uma transformação social. Naquele momento, uma mulher sentar e falar isso tudo era uma coisa que fazia... Entendeu? Sim, e aí... Mas aí é o caso de ser uma mulher falando isso, não o linguajar, porque eles falavam isso, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas a circunstância, a maneira, foi uma coisa que mexeu, tanto que teve um monte de gente falando. Né? Não, foi maravilhoso. Foi a repercussão logo de cara? Logo de cara, a primeira coisa que aconteceu foi, eu lembro que eu tava chegando, aí eu fiz a peça do Jô Soares, mas aí eu já volto pra contar antes do Jô. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro,
Aí fui abrir o celular e vi que tinha lançado o Sobre a Mesa. Quando eu abri, eu vi o Sobre a Mesa. E quando eu tinha gravado, eu não tinha entendido, assim... Enfim, atriz de teatro, não estava ainda muito acostumado com câmera. Grava aqui, amor. Era muito fechadinho. Então, quanto mais fechado você filma, mais intensidade você dá ao que você está falando. Então, é aquilo tudo que eu tô falando aqui no closão. Então, eu falo que eu quero não sei o quê, com o cara que entra, eu quero acordar com não sei, com que nem um boneco de cera. E tudo muito calmo. O que eu quero, Mário Alberto? E aí, ó, viu? E vai escalonando. Eu quero que o porteiro, não sei o quê, e só vai. Então, e muito pertinho. Mas é verdade, se eles lançassem, não tivesse esse sketch, lançasse hoje, não ia ter repercussão que teve. Porque a gente já foi longe pra caramba. Sim, o Porta dos Fundos já foi longe. Mas foi longe pelo Porta, né? É isso que eu ia falar. Mas é que ali a Que gente inspirou o resto vir. A gente foi asfaltando, né? Exato. E aí, eu lembro que eu vi isso e eu falei, meu Deus, agora vai dar problema, porque o pessoal vai achar muito grosseiro. E aí, o primeiro comentário que eu vi foi alguém falando assim... Essa Júlia Rabelo, eu nunca tinha visto ninguém falar do meu nome dessa maneira. Até de teatro, não era conhecida. Essa Júlia Rabelo é uma puta, porque... E eu falei, meu Deus do céu, estão confundindo tudo! Claramente são atores, né? Eu fiquei um tempo assim, porque também foi a primeira vez que eu entrei... O primeiro vídeo que eu fiz não tinha comentário. Então foi Qual o primeiro... era? o primeiro programa do Porta, por acaso mas não tinha qual que era o comentário. sketch, você O lembra? da Janaína Cocaína. Esse foi pro primeiro e Que esse foi pro tecnicamente segundo. deveria ser muito pior, né? Esse foi o primeiro com E comentário. esse, tranquilo. Não, esse foi o que... o da Cocaína tranquilo. porque não tinha pra comentário. Sei. Não dava pra comentar no primeiro vídeo do Porta. Não dava, Mas porque acho que o mesmo YouTube assim, não acho que a coisa permitia? sempre- Não sei. Não, dava. Eu acho que dava. Não sei se tava liberado. Não tinha comentário. Será que eles fecharam o comentário no primeiro? Não lembro. Tá. Eu sei Mas que nesse comentaram pra caramba. E aí foi meu primeiro contato. Mas eles não recortavam depois disso e jogavam só o sketch separado? Ou nessa época não faziam isso? Era só o programa inteiro? O primeiro programa foi só... Ai, não lembro mais. Era o programa inteiro no Kibiloco. Ele postava no blog. O programa de 15 minutos. Sei. Então não era YouTube. Aí esse... Foi, e aí E aí recortavam e não recortavam. Eram Não? 15 minutos inteiro. Então, mas eu lembro do sketch, esse sketch dela, só o sketch dela. Em algum momento colocaram só o sketch dela. Provavelmente Não, aí o futuramente, Sobre a né? Mesa foi um separado. Tá. É isso que eu tô falando. Eu Esse acho, primeiro eu é acho de que era 15 uma minutos. vez por Acho que o mês Janaína que era tinha dentro do, né? um programa. Não lembro. Enfim, Mas tinha um tudo bem. programa e tinha os sketches separados. E essa foi a primeira vez que eu vi os comentários. E de Eu fiquei números nervosa. também explodiu logo de cara, ou não? Assim, de views. Então tem que pensar que a gente nem pensava, quer dizer, eles pensavam, eu não pensava em números, eu não tinha tinha essa ideia. O mundo era outro, o Instagram era quando você postava foto para seus amigos verem. Era outra coisa. E aí a coisa foi tomando uma proporção que quando eu via, eu tinha virado musa do feminismo e não sei o quê, e eu pensava, meu Deus, É isso mas- mesmo, ela fala mesmo. não, e assim, Eu decorei aquele texto. não, e é maravilhoso, porque eu fui aprendendo muita coisa por causa disso, né? Mas assim, era... Pra mim foi E o Porta também, foi junto com o Porta, virando... Eu lembro que a gente foi na Bienal, eu me senti Beatles, porque era todo mundo, virou um fenômeno. Pior que é, né? E foi maravilhoso, gente. Foi um momento incrível de viver, porque era aquela galera tomando aquele chopp, fazendo jogatina. O nome Porta dos Fundos veio numa jogatina na minha casa. E como? Você lembra? Foi o Ian, ele tirou uma carta e aí ele viu lá o nome e ele começou a fazer a mímica. E aí a mímica que ele fazia, ele apontava Pra bunda. pra bunda dele. E ele só fez isso por 1 minuto. E ele foi ficando com raiva. E a galera falando o quê? Falando qualquer coisa. A hein? gente Não falando acertava. bunda, nádegas, virilha, não sei. Aí acabou ele. Porta dos Fundos, porra! E a gente chorava. Aí entra Não, a gente chorava de rir. A gente falava, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí virou piada. E aí eu lembro que um tempo depois, a gente, quando a coisa começou a andar, a gente foi fazer uma reunião. Tem até essa foto que eu mandei pro Fábio outro dia. A gente foi fazer uma reunião com o elenco até aquele momento. E era, assim, pouquíssima gente. E aí a gente foi votar qual seria o nome do trabalho. Então era... Tinha na roda marmota, porque era uma esquete do Gregório. Tinha flocos, sorvete de flocos. O que, para nome do canal? Sorvete de flocos. Ou era Nois e flocos. chamas também. Nossa, Sabe por quê? Porque o Antônio Tabet sempre pedia sorvete de flocos no Diagonal. Ah, tá.
E aí tinha Diagonal, que era esse bar, e tinha Porta dos Fundos. E aí a gente falou, pô, Porta dos Fundos é maneiro, porque inclusive tem uma outra ideia aí, Claro. que é a gente aqui trabalhando, a gente que já é do mercado, mas que tá querendo encontrar um espaço no mercado. Porque Entrar era pela isso. porta dos fundos. Não, e que todo mundo ali já tinha uma estrada, todo mundo já era profissional, mas o mercado, isso que eu tô falando, que é a vida do artista, não sei o quê, era difícil se inserir no mercado. Pois e é. aí foi uma linguagem nova, porque o YouTube já existia, mas foi um momento em que todo mundo começou que eu tô brincando que é asfaltar, mas foi quando a coisa começou a ganhar um corpo também. O próprio YouTube começou a investir Mas mais. foi o YouTube- primeiro canal grande, lembra? Que você tinha o Whindersson, sei lá. Tinha o Felipe Neto, que era muito Não, grande. mas Mas o primeiro canal De no uma, YouTube, de uma produção mesmo. de uma galera fazendo A galera foi o Porta filmava dos em casa Fundos. com a câmerazinha e de E era repente sempre aparece. Era o canal do Felipe Neto, não era um canal de uma produtora. Eu lembro muito de vlogs, né? Sim, eram vlogs. Aí veio o efeito Porta dos Fundos, um monte de canal de sketch começou a aparecer. E, cara, A foi um Kéfera fenômeno. também tinha um canal Kéfera grandão. tinha, De vlog. Então, todo mundo Sim, era sim, vlog. PC Siqueira, Kéfera, Cauê Moura, Felipe Neto. Entendeu? Nossa, Uma como- galera. Mas Mundo Canibal, a gente é dessa época. O Mundo Canibal começou nessa época. Pré-Porta dos Fundos. Mas daí era animação. Animação, exatamente. Eu amava. Era Mundo Canibal, Galo Frito. Eu Galo esqueci que Frito. você era Fazia do umas Mundo também. Canibal. Eu esqueci. Eu sou velho, é. já tem bastante Cara, eu amava. Mas uma loucura, cara. E assim, muito legal. Porque eu também sempre fui fã de TV Pirata, Exato. Cacete Planeta. Quando eu vi que tava vivendo ali uma trupe, isso tudo acontecendo, eu falei, cara, que máximo. Foi muito legal. Foi uma coisa parecida com o que eu senti também quando a TV Pirata apareceu na televisão, foi o Porta dos Fundos. É mesmo. É. Disruptivo Você fala, totalmente. que isso? Minha Não, mãe fala que não tô E tinha uma entendendo coisa essa que eles parada. zoavam as marcas. Então, por exemplo... Amava, podia Você falar de chegava do qualquer marca. Espoleto, Sim, o que Espoleto foi um que foi um estourou. clássico. E o Espoleto foi tão genial, Foi o Espoleto que deu essa... porque o Espoleto, ele levou na brincadeira, ele usou isso a favor dele. Por exemplo, eu lembro, eu posso estar falando bobagem, mas pelo que eu lembro, a Tim, por exemplo, quando teve o lance da Judite, não gostou muito. teve o da Judite. Mas esse era ainda Anões em Chama, né? A Judite Não, foi a era Porta dos transição. Fundos. Não, Anões em Chama. Foi a transição. Eles fizeram, já tava com esse ali. Eu não posso te falar de como foi a estrutura ali do Antônio Tabet, do Ian, do Fábio. Sei. Eu tava no dia que o Gregório virou sócio, mas eu não sei como foi a organização ali deles para construir por dentro. Mas o Judite, o que eu lembro, era que eles queriam testar esse sketch pra ver se o que eles estavam pensando ia rolar. E aí foi um sucesso. Não existia Não Porta dos foi a Fundos. abertura do Porta, mas depois eu acho que ele se juntou. Já era um Porta, mas ele. não oficialmente. Não oficialmente. Eles estavam testando, eu acho. Eu lembro que eu fiz um show numa casa de comédia com o Porchat, ele tinha acabado de lançar no Anões em Chamas aquele do zumbi lá, sabe? Ai, não lembro da Anões em Chamas, por isso que eu... Você não lembra? Putz, tinha umas coisas muito legais. Tinha, lembro. Super-heróis, uns sketches de super-heróis. Tinha uma cara já um pouco Eu de sou Porta dos Fundos. muito nova. O Greg Não é? fazia. O Gregório fazia anões, o Fazia Rafael também? Infante, Ah, é? o Magela. mesmo? Então tinha isso. A Letícia. Eu não lembro se a Clarice chegou a fazer. Então era um pouco uma fusão. E aí a galera do Antônio do Kibi Louco, do Antônio Tabet. E aí eu fui chegando. Então é por isso que assim, da onde Não, eu o Kibi Louco era um bloco, acompanho. era imenso. Era absurdo. imenso. Eu lembro do Kibi Louco. E ele veio aqui, ele falou que ele entrou com essa expertise dele de saber qual é o horário melhor pra publicar, É, como fazer. Porque ele falou pra eles, total. tem que ter um horário certo e um dia certo. Que isso foi uma grande diferença também. O YouTube não era assim. Você tinha vídeo e lançava. Sim. Quando tá pronto, vai. E quando eu vi, pô, os caras têm 2 dias Total. certinho e não fura. Isso foi muito diferente. Eles meio pro que YouTube. profissionalizaram também a parada. O Ian né? também, né, que já tinha o canal, então eu acho que a junção deles ali. E aí eu brinco que o Fábio, desde que eu conheço o Fábio, daquela época da peça do Paulo Gustavo, eu falo que ele tem uma gaveta infinita. Porque já naquela época, eu já fiz essa tinha. piada, que ele falou assim: eu tenho umas esquetes, quando a gente sentou pra fazer reunião
falar do canal. Era tipo, o Fábio tem umas esquetes, e o Gregório tem umas também. E aí eu lembro que a gente foi nesses dias na casa do Fábio ler. Eu quero achar a foto. A gente foi na casa do Fábio ler algumas esquetes e sempre tinha uma nova. Eu falei, E o gente, quê? essa Escrito gaveta à mão, impresso? Não, já- Tudo impresso. faz tempo, mas já tinha computador. Não era escrita a pena, né? Você já tinha. Não, Você era já- aquela martelada. Cara, assim, olha. Você já Era na tinha pedra. YouTube, já tinha computador. Ah, é verdade. Pensei que era caderninho, ideias. Mas eu escrevo em Deixa eu caderninho. achar a foto do, Eu sou do suspeita. Fábio que eu mandei pra ele. Mas podem ir falando aí. Você não falou o negócio do Jô Soares, você falou que ia falar. Então, aí, o negócio do Jô foi o seguinte... Foi antes disso da Foi do corte. junto, foi tudo por conta... Essa peça que eu fiz, ela me abriu essas duas coisas. Foi o... Ó, que bonitinho. Deixa Como é que eu mostro Tem uma isso? câmera aqui em cima, ó. Aqui, ó. Isso. Saiu aqui. Aí foi. Olha lá. Olha lá, Júlia, olha lá, Ó, olha lá, ó, Infante. tá lá. Rafael Infante... Fábio, tá vendo? Fábio Sim. muito pequeno. Eu ali no colo, nas pernas do Fábio, Clarice, Gregório e Tabet. Magela, eu não sei se ele tava ou se ele viajou esse dia, mas ele tava no grupo também. E Totoro, que tava no grupo. Doutora também. É.